Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma devocional que fazemos para abençoar a sua família, para abençoar a sua vida. Peça a Deus que o seu coração esteja aberto para o que o Espírito Santo nos propôs nesse dia. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Acione o sino e, se possível, dê um joinha aí para que o YouTube possa enviar mais mensagens e enviar essa palavra para outras pessoas. O que o Espírito Santo me propôs, o que o Espírito Santo falou ao meu coração nesse dia, está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 7. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Novamente, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Queridos, me veio uma pergunta diante deste versículo. Deus nos chama para sermos santo e justo. Mas isso é possível? Sendo que a própria palavra nos diz em Isaías 64, 6, que a nossa justiça é como trapo de imundície. Em Romanos 3, no versículo 10 e o versículo 23 diz que não há um justo sequer, e todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, como responder a essa problemática? Existe uma solução? Sendo que o próprio Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, nos chama para sermos santos e justos uns com os outros. Como resolver esta pergunta? Como resolver esta questão? Essa mensagem ardeu no meu coração, queridos. Mas a resposta é simples. A resposta está em Jesus Cristo. Quando Deus olha para o ser humano, Ele enxerga o pecado, a sujeira, a imundície. Mas quando Deus olha para um ser humano, onde Jesus Cristo é o Senhor dele, Deus ele não enxerga o ser humano. Deus ele enxerga Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus olha para você ou para a sua família, Deus não enxerga os seus pecados. Deus não enxerga os seus erros, os seus equívocos. Mas Deus enxerga Jesus Cristo dentro de você. Isso significa dizer que você não é santo simplesmente. Você é uma pessoa santificada. Ou seja, Jesus Cristo está em você e te transforma em uma pessoa santa. Talvez você me esteja perguntando, e justo? Difícil sermos justos. Ou seja, nós não somos pessoas justas diante de Deus. Nós somos pessoas justificadas por Cristo. Isto é, nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Existe um conceito prejudicial que diz que todo o ser humano que quer lucrar com algo, todo ser humano que quer lucrar, quer vencer ou quer ter benefício, ele precisa prejudicar o outro. Ou seja, quando uma pessoa vende um carro ou faz alguma transação comercial, existe um conceito equivocado que diz que para isso uma pessoa precisa perder e outra ganhar. Esse conceito humano, esse conceito equivocado, traz prejuízos ao ser humano. Principalmente nessa questão de santidade e justiça de Deus. Mas eu entendo que esta relação entre o ser humano dificilmente vai ter um equilíbrio. Dificilmente um homem, ao criar algum negócio, a se relacionar, ele vai ser totalmente justo com o outro.
É difícil ter um equilíbrio a respeito dessa justiça. Portanto, queridos, Deus nos ensina algo surpreendente, algo tremendo para as nossas vidas. Se você quer estar longe dessa estatística, se você que quer viver além daquilo que esse sistema ou que o mundo diz, você precisa seguir as orientações de Jesus Cristo que está escrito lá em Mateus 5,41. Na parte B do versículo, Jesus Cristo ensina que se uma pessoa te pedir para andar 1 quilômetro, por exemplo, Jesus Cristo ele ensina, ande 2. Ou seja, se você estiver numa negociação e se você puder, queridos, abençoar mais do que ser abençoado, abençoe. Está escrito lá em Romanos 12:10 que devemos honrar mais do que sermos honrados. Precisamos desejar lá do nosso fundo do coração, lá do fundo do nosso coração, honrar mais do que ser honrado. Existe uma passagem, a Bíblia nos ensina, que um homem que sempre deseja sentar na frente, por exemplo, de um evento, ele corre o risco de ser convidado a sentar no final. Mas aquele homem que humildemente senta no final ou nas últimas cadeiras de um determinado lugar, ele possivelmente será convidado para sentar à frente. Ou seja, Deus ele nos ensina uma realidade que o ser humano não entende, que o ser humano não consegue compreender. Em Deus, querido, não existe prejuízo. Existem pessoas que estão preocupadas nas suas negociações, preocupadas ao negociar, ao conversar, sempre querendo ter lucro, sempre querendo estar acima de uma pessoa. Mas o Senhor nos ensinou que devemos abrir o nosso coração, que devemos abrir a nossa mente, que devemos dar oportunidade. Precisamos colocar outras pessoas em nossa frente, porque aqueles que são orgulhosos, a palavra fala que serão abatidos por Deus, mas aqueles que são humildes, eles serão exaltados. Então, queridos, somos santificados por Deus, somos justificados por Deus. Mas isso nos dá motivo para pecar? Claro que não. Não devemos, querido, fazer desse argumento ou dessa orientação de Jesus Cristo razão para pecarmos. Aqueles que escolhem o caminho do pecado certamente morrerão. A palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte. Portanto, queridos, não faça dessa liberdade, ou da liberdade que Deus tem nos dado, da liberdade que Jesus Cristo tem nos dado, razão para pecar. Somos justificados por Cristo, somos também santificados por Cristo. Deus não vê pecado em nós, vê Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Mas isso não é razão para vivermos em pecado, pelo contrário. Esse é mais um motivo para lutarmos contra os nossos desejos, as nossas cobiças, aquilo que nos fazem mal durante o dia. Ou seja, devemos lutar com toda a nossa força contra esse mal que é o pecado. O pecado arrancou Adão e Eva de se relacionar com Deus e tem arrancado o ser humano também deste relacionamento. Devemos lutar, sim, lutar para estar com Deus cada dia mais. Então, lembre-se, você é uma pessoa justificada, você é uma pessoa santa em Jesus Cristo. É possível ser santo, é possível ser justo em Deus. E lembre-se também, saia desta estatística que diz que tudo a gente tem que receber benefícios ou a gente tem que vencer em todos os negócios. Não. Sempre busque abençoar mais. Você é justificado e justo, mas esta justiça Deus te deu, Deus te fez um homem, uma mulher justa,
para você trazer a paz, para você trazer a honestidade, a justiça nessa vida. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível, mas busque fazer o que Jesus Cristo nos ensinou. Procure sempre amar, procure sempre honrar. Eu sei que não é os nossos atos que nos levam a ser justos e santos em Jesus Cristo, justos e santos diante de Deus, como eu disse anteriormente, mas isso não impede de que busquemos a justiça, que busquemos abençoar mais do que somos abençoados. Existe uma mensagem lá em Tiago que nos ensina que somos salvos pela fé, mas isso não significa que não devemos fazer a obra. Somos salvos pela fé, mas somos salvos para fazer a obra. Ou seja, busque sempre atuar diligentemente na presença do Senhor, na obra de Deus, e você e a sua família crescerá. Amém? Eu quero orar nesse instante por você e por sua família. Feche seus olhos, você que pode, e oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade, por esta palavra, por este poder, por esta presença gloriosa. Deus, nos ensine a ser humanos. Nos ensine, ó Pai, a cuidar, ó Pai, do outro, ó Pai, como o Senhor nos ensinou. Tira todo rancor, toda raiva, todo medo, tudo aquilo que não provém, ó Pai, de Ti, que o Senhor possa arrancar. Coloca no coração daqueles que me assistem, ó Pai, o desejo de honrar mais do que ser honrado. Eu os abençoo nesse dia e declaro, ó Pai, que essas vidas que estão me assistindo serão livres, serão restauradas, serão transformadas para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Um grande abraço.